Fala, rapaziada! Vamos falar sobre a polêmica partida entre Brasil e Bolívia. Bolívia e Brasil, melhor dizendo, em El Alto, a 4.100 metros. Meu Deus do céu. Enfim, fica até o final do vídeo aí pra gente debater sobre esse assunto. Rapaziada, não, esse vídeo não é uma passada de pano. Vamos ser realistas aqui. Espero que vocês entendam o argumento, até porque não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho essa postura de ficar passando pano. Mas ontem foi um caso específico. Jogar a 4.100, 4.200 metros é uma coisa desumana, rapaziada. Tem relatos de pessoas que foram acompanhar o Flamengo na altitude a 500 metros a menos contra o Bolívar. A pessoa deu 2 voltas no estádio para fazer o teste e ficou sem ar nenhum. Imagine 500 metros acima, jogando num campo de praticamente 100 metros, 90 minutos. Contra um time que está acostumado a jogar no seu estádio e precisa da vitória a todo custo para ir para a Copa do Mundo. Vocês têm noção do cenário de ontem? E aí, tirando isso, tirando esses 4, 5 fatores que já são dificílimos, ainda tem time muito mexido, falta de entrosamento. Os gandulas esvaziando a bola. Sério, aconteceu isso. Escondendo a bola, jogando outra bola em campo com bola rolando. Ontem foi o futebol sul-americano em estado puro. Então, assim, o Ancelotti deve ter ficado, tipo, embasbacado, né? Realmente acontece isso aqui? Acontece sempre? O que está acontecendo? Ele que não é de reclamar, na saída do intervalo foi reclamar com o árbitro, por causa das marcações, né? Ele não devia estar concordando com o critério das faltas e também não deve ter concordado com o pênalti. Não sei exatamente o que ele falou ali, mas ele esperou o árbitro passar no túnel para reclamar. Isso não é muito o perfil do Ancelotti, mas acabou acontecendo. Uma partida que o Brasil tentou controlar o jogo no meio-campo, mas a Bolívia estava jogando vida ou morte, né? Uma nação esperando uma vitória ontem. E se não fosse o pênalti bobo do Bruno Fernandes, Bruno Guimarães, cismei de chamar o Bruno Guimarães de Bruno Fernandes. No vídeo anterior você pode reparar que eu chamei ele de Bruno Fernandes umas 3 vezes. Enfim, é porque eu gosto muito do futebol do Bruno Fernandes e também já citei ele em outros vídeos, aí fica no subconsciente. Mas o Bruno Guimarães fez um pênalti bobo ontem, sem querer julgar ou crucificar o atleta, mas não precisava, né? Ter levantado aquele pezinho ali, porque o jogador já tinha passado e reclamou bastante, mas não tinha como não marcar, né? Infelizmente, não dá para reclamar do árbitro ter marcado aquela penalidade. E Miguelito, jogador com passagem pelo Santos, que hoje atua no América Mineiro na segunda divisão. O América Mineiro está brigando para não ser rebaixado para a terceira. E um bom jogador, né? Dizem que é a joia do futebol boliviano. Fez o gol de pênalti, bateu no canto direito. No canto direito do goleiro Alisson e no canto esquerdo do seu cobrador. E aí o Alisson conseguiu encostar na bola ainda, mas a bola foi direto para o fundo das redes. Enfim, a Bolívia pressionou bastante, muitos chutes de fora da área, que era um plano do Ancelotti. Evitar os chutes de fora da área e controlar o jogo. Não conseguiu fazer nenhum nem outro. Os jogadores sentiram muito a altitude. Samuel Lino sobrecarregadíssimo na recomposição e muito sozinho na ponta esquerda. Richarlison pouco ajuda ali, porque às vezes, além dele não ser muito veloz, perdão, ainda tem a questão da altitude que diminui a agilidade do jogador, né? Então, primeiro tempo muito difícil para o Lino, tendo que marcar bastante. Sem um companheiro de tabela ali, Caio Henrique pouco subindo. Quando subia não dava certo. O passe saía muito forte, né? Porque a bola fica mais veloz e você tem que controlar ali o passe. Acabou que o primeiro tempo não foi tão legal, o segundo tempo o Brasil ainda tentou algumas coisas, mas pouco conseguiu. E o jogo ficou nesse banho-maria aí, né? E ainda mais quando a Bolívia viu que o final estava se aproximando e aí começou aquele show de horrores. Bola escondida, bola esvaziada. Toda hora o Alisson também tentando cozinhar o jogo.
sendo que a gente precisava de um gol para não perder, né? Então, é uma partida para esquecer, né? Como o Ancelotti tinha falado antes, não era uma partida para testes, até porque não dá para saber o que o que o jogador rendeu na seleção em umas condições adversas como essas. Então, é uma partida praticamente em vão aí, mas tinha que cumprir tabela, né? Então, é bom para a Bolívia que conseguiu ir para a repescagem. Os torcedores ficaram muito felizes. E é bacana, né? Ver um time, uma seleção que só foi para a Copa do Mundo 2, 3 vezes, conseguindo disputar a chance de ir para mais uma Copa. E toda a sorte do mundo aí para a Bolívia, que é um povo necessitado, né? Que merece uma felicidade também. E assim, rapaziada, não gostei muito da atuação da seleção brasileira, para falar a verdade. Apesar da altitude, tiveram muitos erros bobos ali. E dava para fazer um pouquinho melhor, né? Não sei se todos os jogadores sentiram. Provavelmente uns sentem mais, outros menos. Por exemplo, Luiz Henrique não jogou nada. E ele é um cara de vigor físico muito bom. Será que ele jogou mal mesmo? Ou foi a questão da altitude? A gente nunca vai saber, então é muito difícil avaliar um jogo como esse, mas todo mundo ir mal assim, achei um pouco estranho. Enfim, vamos ver as próximas datas FIFA aí, se o Neymar vai estar presente, se ele vai fazer com que essas críticas e essas não convocações sejam trazidas para seu favor, né? Mostrando futebol em campo, para que o Ancelotti possa convocá-lo sem nenhuma ressalva aí. Vamos aguardar. Mas o jogo de ontem foi para esquecer, rapaziada. É uma altitude desumana, realmente é muito alto ali, é quase perto do céu, rapaziada. 4.000 e poucos metros é muita coisa. E, na minha opinião, tinha que acabar com jogos profissionais com altitude desse tamanho. No máximo tem que botar aí 1.000 e poucos metros, no máximo 2.000, e mesmo assim eu já não concordo também. Imagine 4.000 e pouco. Aí é sacanagem. Então, rapaziada, é isso. O vídeo de hoje é meio que compreensivo, né? A derrota da seleção brasileira, porque não tem condições de jogar num estádio como aquele, o estádio mais alto do mundo, simplesmente. E é isso, rapaziada. Vamos esperar aí as próximas convocações. No mais, é isso. Se inscreve no canal, nos ajudem a atingir os 100 inscritos. Está muito perto, falta pouquíssimo. E aí, batendo os 100, a gente vai buscar os 500, que a gente sempre fala aqui no canal. Fechou, rapaziada? Recomendo o canal para um amigo. Deixa o like. Instagram tá tudo aí. Segue lá pra gente fazer essa amizade. Tamo junto. Toda honra e toda glória de Jesus.